Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Estou trazendo para vocês uma informação para aqueles que ainda estão em análise desde o dia 7, 8, 9, 10 de abril de 2020. 30 milhões de pessoas serão prejudicadas no auxílio emergencial do governo pago durante a pandemia do novo coronavírus. O auxílio emergencial, o governo perde os dados de 30 milhões de inscritos. Vou pedir que você já compartilhe esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para ajudar outras pessoas com a informação. A informação é a nossa única arma contra o coronavírus, esse inimigo invisível. Se você não me conhece, é porque você ainda não é inscrito aqui no canal. Eu sou Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias. Hoje é segunda-feira, início de semana. Se você ainda não é inscrito, para que a gente possa continuar com esse trabalho, já se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e se manter informado. Uma falha no sistema do auxílio emergencial prejudicou 30 milhões de pessoas. O benefício emergencial ainda está em análise para muita gente. O cadastro feito no começo de abril tiveram que ser reformulados pelos requerentes. Infelizmente, uma espécie de apagão em abril afetou mais de 30 milhões de pedidos do auxílio emergencial. Uma falha no sistema que aprova os pedidos do auxílio emergencial do governo federal afetou, portanto, 30 milhões de brasileiros que tentavam receber o benefício dirigido às pessoas que tiveram a vida financeira afetada pela pandemia do coronavírus devido ao isolamento social. Isolamento social esse que as pessoas não estão mais respeitando, infelizmente, e com isso nós tivemos aí um grande número de mortes, muito embora não tenhamos um presidente que foi desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, e os pêsames para 10 mil famílias de luto. A falha ocorreu entre os dias 7 e 10 de abril de 2020 e muitas pessoas foram prejudicadas, ainda não conseguiram ter o auxílio aprovado. Relatos de diversos candidatos nas redes sociais apontam que a Dataprev, que é a empresa de tecnologia e informação da Previdência responsável pela análise e aprovação dos requerentes, pode ter perdido cadastros do auxílio emergencial feitos no começo de abril. É lógico que não é fácil manipular uma grande quantidade de informações, mas daí a perder essas informações, isso só veio a público agora, foi trazido pela imprensa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para que vocês também leiam essa matéria, mas eles afirmam o seguinte: todos os cadastros feitos no dia 7 de abril deram inconclusivos e o governo orientou que as pessoas o refizessem. As pessoas refizeram, mas eles continuam em análise. A impressão é que talvez um lote inteiro não tivesse sido processado. Algumas poucas foram aprovadas, mas estão ainda aguardando a liberação do valor. É o que afirmou o funcionário da Caixa Econômica Federal, ouvido por essa entrevista que eu trago para vocês agora, que eu vou deixar na descrição, que pediu para não ser identificado, portanto, não quis revelar a sua identidade para o portal de notícias IG, esse funcionário da Caixa Econômica Federal. No dia 23 de abril de 2020, por meio de nota, o Ministério da Cidadania pediu às pessoas que se candidataram ao auxílio emergencial entre os dias 7 e 10 de abril de 2020 que refizessem o cadastro. O comunicado dizia que haveria revisão dos cadastros já realizados que, por diversas razões, não tiveram a sua elegibilidade confirmada. Até o fechamento dessa reportagem, havia 121 mil membros de um grupo do Facebook, o Auxílio Emergencial Dúvidas. Vai lá e se cadastra na rede social. Lá, candidatos ou beneficiários discutem ainda problemas relacionados ao processo e obtenção de benefício. Fazendo uma busca pelo termo 7 de abril, é possível encontrar relatos que mostram que ainda atualmente pessoas que tiveram de refazer o cadastro no mês passado, em abril, aguardam a resposta até agora
O pedido está em análise. Nesse grupo do Facebook ao qual eu me referi, candidatos ao auxílio que se cadastraram no dia 7 de abril de 2020 e tiveram que refazer o processo, reclamam que ainda não terem conseguido o benefício, até agora não conseguiram o benefício. Procurado pelo portal de notícias IG, a assessoria de imprensa da Dataprev respondeu que o problema nos cadastros de abril seriam provenientes do aplicativo da Caixa, seja por parte técnica do programa ou até mesmo por erros no uso aí do preenchimento dos cidadãos. A Dataprev afirmou que dos 31 milhões de requerimentos recebidos da Caixa referente ao período de 7 de abril a 10 de abril, exatamente 31.961.249 já foram devolvidos ao banco após processamento, análise e homologação da Dataprev. O número representa 99,9% concluso do trabalho. Sobre o cadastramento que ainda faltam da Dataprev, disse que 38 mil estão em processamento adicional em função da complexidade de cenários de cruzamento de dados. Sobre os 13 milhões de cadastros que foram classificados como inconclusivos e necessitam de complemento cadastral, a Dataprev pediu que os cidadãos refaçam o preenchimento. A Caixa Econômica Federal é responsável pelos aplicativos Caixa Auxílio Emergencial, no qual a população pode se cadastrar para pedir o auxílio. O Caixa tem para criar a conta poupança digital para receber o valor de R$600 liberado pelo governo federal. Então são dois aplicativos, um para você se cadastrar e um para receber o auxílio. A Dataprev, por sua vez, é responsável pelo processo, aprovação ou reprovação desses dados. A questão é um número muito grande e eles não admitem, mas infelizmente eles, ao que tudo indica, perderam essas informações logo no início do cadastramento. E daí as notícias do governo pedindo para que as pessoas refizessem o cadastro. Todas as notícias que eu notei, eles pediram para que 13 milhões de pessoas refizessem. Só que, ao que tudo indica, cerca de 30 milhões de pessoas, simplesmente os dados sumiram, desapareceram. Não se sabe se na hora de enviar, se no processamento. Agora vamos esperar. Então está aí a resposta para você que é inscrito, que vem aqui. Infelizmente, eu compreendo a necessidade do momento, as pessoas pedindo como fazer, como não fazer, mas a questão é que, infelizmente, eu acredito que eles perderam os seus dados, né? Então, aqueles que foram negados não tem como refazer, porque eles são inelegíveis, ou seja, qualquer processo da lei, a pessoa não está cumprindo ou a renda familiar, ou tem registro. O grande problema é que a Dataprev tem cometido erros. Algumas pessoas perderam seus empregos em abril, ou em março, ou muito antes, janeiro, fevereiro, e mesmo assim estão sendo... ainda consta ali no cadastro como se elas estivessem empregadas. Algumas pessoas recebiam um benefício do INSS no início do ano, mesmo assim consta como se elas ainda recebessem o benefício do INSS e essas pessoas estão sendo prejudicadas. Ou seja, muitas pessoas não vão receber por erros. E infelizmente a Dataprev é a mesma empresa que faz ali o pente fino do INSS. Daí você nota que algumas pessoas realmente perdem os seus benefícios por erros. E devem procurar a justiça para isso. E aí vem a dúvida, como que é feito o cadastro aí para ser inconclusivo? Que eles falam, olha, você tem um erro, como refazer? Para essa reportagem que eu estou trazendo para vocês, a Dataprev divulgou também dados levantados aí pela Caixa que indicam quais os erros geram a classificação de cadastro inconclusivo, que é quando a pessoa tem a chance de refazer o cadastro. Ou na demora aí da análise, né? E a desculpa que eles dão, além de perderem os benefícios. Já falei algumas vezes, vou falar para você que está só de passagem, que ainda não é inscrito, aproveita a oportunidade, já se inscreve e já compartilha essa informação que é importante. A marcação como chefe de família, às vezes a pessoa fala que é chefe de família, mas não coloca nenhum segurado, não coloca ninguém da sua família, nenhum CPF. Como eu sou chefe de família se não tem ninguém morando na minha casa? Impossível, né? Então, marcação como chefe de família sem indicação de nenhum membro.
É um dos problemas causados aí para ser inconclusivo. Falta de inserção de informação do sexo, se masculino ou feminino, é necessário a identificação. Inserção incorreta de dados de membros da família, tais como o número do CPF, a data de nascimento, às vezes colocou errado. Aí a outra pessoa vai lá no cadastro e fala, ó, não está batendo as informações. Dados cadastrados aí por mais de 2 pessoas do mesmo grupo familiar. Na casa, mais de 2 pessoas, sendo que apenas 2 pessoas apenas podem ter o benefício naquela residência. O problema é que às vezes os dados cadastrais não estão atualizados lá no DataPrev, ou mesmo no Cadastro Nacional de Informações Sociais, e consta como você morando em outro endereço. Aí consta às vezes que você fez o cadastro, você morava na casa dos seus pais, não mora mais, então vamos lá. Cadastro por mais de 2 pessoas no mesmo grupo familiar. Eu mesmo tenho problemas aqui, porque meus endereços estão cadastrados de quando eu era solteiro ainda, coisa de 10 anos atrás, é muito complicado. Mais de uma pessoa realizar o cadastro se houver divergência dos dados entre eles. Às vezes você fez o cadastro na sua casa, sua esposa fez, e colocou alguma coisa diferente. Então eles falaram, ó, deve ter algum problema aqui. Tem que prestar muita atenção, tomar muito cuidado nessas horas. Inclusão de pessoa da família com indicação de óbito. Pode haver erro, pode ser que o cartório tenha errado. Se regularizou ou atualizou os dados do CPF recentemente, deve aguardar pelo menos 3 dias para tentar novamente. Porque não é na hora que a informação é passada. Então, se você regularizou o seu CPF recentemente, tem que se aguardar pelo menos 3 dias para que as atualizações sejam feitas nos bancos de dados. Tudo isso pode atrapalhar, fazer com que seja mais demorada a sua análise ou mesmo levar você a uma inconclusão. O duro é quando é inelegível. Aí, nesses casos, você não pode tentar novamente, porque já foi colocado que você não tem direito. Eu vou deixar essa reportagem do IG aqui na descrição do vídeo, e daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Esse final de semana eu não gravei, foi Dia das Mães, infelizmente eu não estive com a minha mãe, não tive o prazer de compartilhar o Dia das Mães ali com a minha mãe, devido ao isolamento social. É lógico que eu liguei para ela, desejei um feliz Dia das Mães, então eu queria aproveitar a oportunidade para desejar a todas as mães do Brasil, que Deus abençoe a todas, independentemente. Para você que tem saudade da sua mãe, Deus está aí no seu coração, confortando. E vamos guardar as nossas famílias, para que nós possamos aí vencer esse inimigo que é o coronavírus. Não é como afirmou o presidente da República, vamos dizer assim, eu não sei como dizer, uma histeria, né? O perigo existe realmente, algumas pessoas, infelizmente, somente quando um famoso ou alguém próximo fica doente é que a gente dá atenção. Nós temos que tomar cuidado sim, não é uma gripe, é uma doença muito perigosa, mas nós não podemos deixar de viver por isso. A gente tem que trabalhar, seguir em frente com os devidos cuidados. E, infelizmente as pessoas relaxaram, e nós já poderíamos estar trabalhando, muito embora pesquisas mostrem que o isolamento social que foi feito cedo aqui no Brasil, com a graça de Deus, evitou hoje, talvez nós teríamos um país que tivéssemos aí 1 milhão de contaminados, isso é cientificamente provado. Graças a Deus isso não aconteceu, porque uma minoria, menos de 50%, felizmente cumpriram o isolamento social de maneira correta, e com isso nós vamos ter aí, nós só não saímos para trabalhar ainda, porque uma pequena quantidade de pessoas fizeram um caos aí, e com isso prolongaram ainda mais. Se tivesse feito de uma maneira rígida, e tivesse sido cumprido, hoje nós estaríamos aí de volta ao trabalho. Infelizmente, como as pessoas não acreditam, muitas delas, essa não é a discussão. O importante é que nós estamos tendo aqui essas ajudas do governo, muito embora muitas pessoas nem precisem dessa ajuda, não estão utilizando. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Meu muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe as nossas famílias nesse início de semana, hoje dia 11 de maio de 2020, e eu estou aqui para informar vocês. A função é trazer o que é publicado nos principais jornais e revistas de uma forma mais simples, que a gente possa explicar. Infelizmente o governo perdeu essas informações
e está tentando consertar, dando uma nova oportunidade para que as pessoas refaçam os seus cadastros e nós esperamos que tudo dê certo. Não é inscrito, já se inscreve, não esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais para que essa informação chegue a outras pessoas. Já deixa aquele like para que o YouTube também divulgue esse vídeo. Forte abraço a todos. Eu sempre aproveito essas oportunidades para agradecer o carinho de todos os comentários que são deixados aqui, o incentivo. Nesse fim de semana eu não pude, infelizmente, aqui estar gravando e as pessoas falaram: nossa, cadê você, Júnior? Ô, Juninho, sumiu. E aí, Osias Júnior, onde você estava? Eu não pude gravar por problemas técnicos. E hoje estou aqui de volta, mas eu quero agradecer a todos vocês. Eu vou continuar aqui sim, trazendo informação, tentando ajudar as pessoas, tentando explicar, não apenas lendo. E como sempre vou deixar aqui na descrição, para que as pessoas acompanhem também e tirem as suas próprias conclusões. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações para vocês. Meu muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Que Deus abençoe as nossas famílias.